Oi, pessoal. Aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Por que um imóvel vai a leilão? Bom, pessoal, o motivo de um imóvel ir a leilão parece básico, mas é uma dúvida muito recorrente, que é feita aqui na Alfa Leilões, no exercício da nossa atividade da leiloaria. E antes de responder isso, já convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar aqui o seu like e também compartilhar com alguém que, assim como você, gostaria de conhecer o leilão de verdade. Então, respondendo a pergunta desse vídeo, o principal motivo de um imóvel ir a leilão é uma dívida. O leilão normalmente ocorre como uma venda forçada, em que o bem imóvel, o objeto do leilão, o lote leiloado, estará sendo vendido pelo leiloeiro em venda pública a contragosto do proprietário, ou seja, uma venda forçada. E o motivo de se realizar uma venda forçada é a satisfação de uma dívida, ou seja, o proprietário do bem tem uma dívida, ele é responsável por pagar determinado valor e como ele não faz esse pagamento, o imóvel dele, o bem imóvel dele acaba sendo leiloado. E existem dois grandes tipos de leilões: leilões judiciais e leilões extrajudiciais. Os leilões judiciais decorrem, como o próprio nome diz, de um processo judicial, de uma demanda jurídica que ao final acaba sendo realizado o leilão para satisfazer essa dívida. Então, existe ali um processo inicial, por vezes um processo de conhecimento em que é reconhecido que uma pessoa deve a outra, em que é sentenciado por um juiz que uma pessoa deve pagar a outra, e então se inicia a fase de execução por meio do cumprimento de sentença, ou também casos em que exista um título executivo extrajudicial e que seja iniciado diretamente a execução. Uma dívida, por exemplo, que pode ser executada direto é a cota condominial. Então, havendo ali a inadimplência, o condomínio pode diretamente ajuizar uma execução, seja por meio da fase de execução, no cumprimento de sentença, ou seja, iniciando diretamente um processo de execução, a parte devedora, proprietária do bem, que pode ser leiloado lá na frente, tem a chance de pagar. Não pagando a sua dívida, vai ocorrer a penhora do bem, penhora de algum bem do devedor para satisfazer a sua dívida, e esse bem poderá ser um bem imóvel, por exemplo, como estamos tratando aqui no nosso vídeo. Então, havendo a penhora desse bem, vai ocorrer a avaliação e a designação do leilão. O leiloeiro público vai ser designado pelo juiz do processo para conduzir o leilão e, sendo vendido esse bem, o dinheiro será depositado nos autos do processo e a dívida será satisfeita. Será satisfeita integralmente, se houver dinheiro para pagar tudo, mas se não houver dinheiro para pagar toda a dívida, o credor poderá continuar executando, buscando outros bens em nome do devedor para novamente penhorar, avaliar e levar a leilão, caso o executado não pague o restante da sua dívida. Já nos leilões extrajudiciais, também como o nome diz, não existe a figura do Estado juiz, não existe um processo judicial de reconhecimento da dívida, mas existe um contrato firmado entre as partes com cláusula de alienação fiduciária em que um bem do devedor figura como garantia. Essa situação pode ocorrer, por exemplo, num contrato de empréstimo como instituição financeira ou até mesmo na concessão de um crédito imobiliário para se comprar um bem. No primeiro caso, o devedor precisará já ter um bem para oferecer em garantia e no segundo caso, o próprio bem imóvel que estará sendo comprado poderá ser a garantia, poderá ser o objeto da alienação fiduciária. Nessa situação, a Lei da Alienação Fiduciária, a Lei 9.514 de 1997, traz um procedimento específico e muito célere para a cobrança dessa dívida. Então, havendo o inadimplemento, caso o devedor não pague a sua dívida, o credor fiduciário, que normalmente é uma instituição financeira, poderá cobrar essa dívida por meio do cartório, por meio de um serviço de tabelionato, enviando uma intimação para que essa pessoa possa pagar a sua dívida. O termo técnico seria
purgar sua mora. E caso o devedor não pague a sua dívida, o credor fiduciário terá que chamar um leiloeiro para conduzir um leilão extrajudicial. E ocorrendo a venda no leilão, o dinheiro irá para o credor para satisfazer a sua dívida, e caso não seja vendido nesse leilão, o bem imóvel ficará para o credor em pagamento dessa dívida. E depois disso, o credor fiduciário, que deixa de ser credor fiduciário e passa a ser proprietário do bem em relação a esse imóvel, ele poderá fazer o que ele quiser com esse bem, poderá utilizar ou poderá até mesmo fazer uma venda direta para algum interessado ou até mesmo um novo leilão. Então aqui eu vou falar da terceira modalidade de leilão. Como dissemos, existem os leilões judiciais e extrajudiciais, cujo ponto em comum é a existência de uma dívida, ou seja, o leilão ocorrendo como uma forma de venda forçada para satisfazer a dívida, mas o leilão é uma modalidade de venda como qualquer outra. Então você, por exemplo, aí pode ter um bem imóvel que você queira colocar em uma imobiliária para que seja trabalhada a venda, ou você pode também chamar um leiloeiro para que faça o leilão desse bem. Nesse tipo de leilão, por liberalidade, não existe uma dívida, mas sim a vontade do proprietário de vender. Aqui na Alfa Leilões já realizamos diversos leilões por liberalidade. Mas em relação aos leilões judiciais e extrajudiciais decorrentes de dívida, os leilões por liberalidade ocorrem em menor número, porque normalmente o atrativo de um leilão é o preço baixo. E normalmente um proprietário que detém um imóvel, que tem liberdade para fazer o que quiser, não está sendo forçado a vender, ele normalmente quer vender por um valor próximo do valor de avaliação do bem. Mas quando há vontade do proprietário em vender um imóvel e ele aceita colocar um valor condizente com o mercado do leilão, o leilão é uma excelente alternativa. O leiloeiro poderá conduzir essa venda pública, regrada por um edital de leilão, e caso ocorra a venda, o dinheiro dessa venda vai para o proprietário e o imóvel vai para o comprador. Então, agora fechando o nosso raciocínio, por que um bem imóvel vai a leilão? Um bem imóvel pode ir a leilão para satisfazer uma dívida, seja em um leilão judicial ou extrajudicial, ou pode ir a leilão também pela vontade do seu proprietário que tenha a disponibilidade da venda desse bem, que não tenha nenhum impedimento para vender esse bem e que deseje colocar sob a responsabilidade de um leiloeiro para conduzir essa venda. Em todos esses casos, o leilão sempre é um excelente negócio, porque o leiloeiro faz todas as análises necessárias, seja no processo judicial, em um leilão judicial, seja nos documentos relativos à alienação fiduciária no caso de um leilão extrajudicial, ou seja, da documentação geral do imóvel e do proprietário no caso de um leilão decorrente de liberalidade do proprietário. Então, você interessado poderá sempre fazer bons negócios em leilão, e se tiver algum bem indo a leilão, seja por meio judicial, você poderá, como exequente, indicar o leiloeiro para conduzir o leilão. Se você for um credor fiduciário, você poderá também escolher um leiloeiro para que conduza satisfatoriamente esse bem. E caso você tenha um bem e tenha liberdade de negociá-lo e deseje, o leilão também é uma excelente oportunidade, e para todos que desejam fazer bons negócios, independente da modalidade do leilão, sempre é muito seguro e lucrativo. Você gostou desse vídeo? Se gostou, já deixa aqui o seu like, deixa aqui um comentário sobre este vídeo ou sobre qualquer outro vídeo do nosso canal, sugira uma pauta para que a gente produza mais conteúdos e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe este vídeo com quem, assim como você, deseja conhecer o leilão de verdade, e até a próxima.